eu venho reforçar esse convite à população para estar participando do Drive Tour da Saúde amanhã. Vai acontecer no horário das 9 às 18 horas, em frente ao portão do Parque de Exposição do Sindicato. Cortou um pouquinho, Ariane. Das 9 a que horas? Das 9 às 17 horas. Às 17 horas, perfeito. Uhum. Isso, em frente ao portão do Parque de Exposições ali do sindicato. Uhum. É uma medida inovadora no sentido como tu colocou. Hoje a gente está passando pelo período da pandemia, então estamos buscando estratégias para tentar ampliar um pouco o acesso da população. Sim. Quem é a população-alvo? Quem deve ir lá entre as 9 e as 17 horas e de que forma a pessoa vai lá, Ariane? Assim, a ideia é que seja um drive tour, a população ela vai se dirigir até o espaço de carro, então vai acontecer dentro do seu veículo, não vai ter muita exposição. O objetivo é justamente evitar essa aglomeração de pessoas no espaço. Vai ter um espaço aberto, então a gente optou justamente por isso. O que vai acontecer? Vai ter a vacinação contra a influenza, então ele é aberto à população em geral. A gente já teve períodos do mês que foi para grupos específicos, agora são doses que são abertas à população em geral. Além disso, vai ter a aferição de temperatura, né, que é algo que já vem sendo feito nas barreiras sanitárias de acesso à cidade, como uma medida de prevenção, de tentar visualizar sintomas para direcionar os serviços de saúde. E, além disso, veio como uma proposta sistematizar a suplementação de vitamina A nesse drive. A suplementação, ela está direcionada a crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos. Previamente à pandemia, Miguel, a gente fazia essa campanha diretamente nas escolas de educação infantil. Em função do fechamento das escolas, de ter vindo a questão da pandemia, então a gente precisou reinventar alguns processos. E aí veio a proposta de estar fazendo a suplementação nesse espaço. Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos tendo um pouco de corte aí na conexão. Não sei se você se importa a gente refazer a conexão para ficar um pouco mais nítida a ligação. Podemos sim. Tá ok, Ariane. Sem problema. Eu vou pedir para o estúdio entrar em contato com você pelo telefone fixo, que está um pouquinho interrompendo a questão do celular. E já seguimos conversando com a Ariane, que está ao telefone conosco e que está nos trazendo... atípico para conseguir atingir esse público, né? Sim. E de certa forma auxiliar nessa prevenção, que é o nosso papel enquanto serviços de saúde. Bom, você estava comentando também que além da vitamina A, também vai estar disponível outras vacinas, como a influenza. Isso. Como tem os grupos específicos, né, os prioritários que a gente chama no primeiro momento, então já se teve a oportunidade de fazer essa vacinação contra a influenza. Hoje tem em torno de umas 600 doses ainda no município, que vai ser ofertado para a população em geral no dia de amanhã, durante o Drive Tour. Uhum. Bom, para a pessoa participar, como é que vai ser? Como o próprio nome diz, é por carro. O carro vai chegando e vocês vão fazendo a aplicação da vacina ou dando a vacina. É de que forma? É comprimido? Isso, a suplementação ela é em forma de comprimido, então é uma cápsula. A gente vai disponibilizar, na verdade, numa colherinha descartável, justamente para não haver nenhum risco para a criança que estiver fazendo uso dessa suplementação. Então, a criança vai tomar a suplementação e já vai descartar aquela colherinha. Uhum, perfeito. E, bom, a vacina da gripe aí tem que ser a agulhinha mesmo. Isso, a vacina daí da mesma forma, é agulha, a gente não tem como mudar essa estratégia. Sim. A ideia é que a pessoa não desça do seu veículo, né? Então, para evitar ao máximo essa aglomeração, esse contato, e aí a gente consiga dar a administração dessas medidas preventivas. Perfeito. Você tem alguma meta de quantas pessoas, quantas crianças de 6 meses a menos de 5 anos devem receber a vitamina A em Tupã? Na verdade, assim, como é um programa nacional, a suplementação,
Ele é um programa nacional do Ministério, então ele foi instituído desde 2005. O município ele vem realizando, e desta forma a gente realizava as campanhas diretamente na escola, porque justamente é o público que a gente precisa atingir. Hoje a gente tem uma média que a gente tem feito em torno de umas 400 crianças deste público dentro desta faixa etária. Certo. Então a ideia é que a gente consiga atingir o máximo possível, porque é uma medida de prevenção. Claro. A gente sabe que talvez não seja a única estratégia que a gente vai estar adotando, até porque nem todo mundo vai ter acesso de chegar lá, né, a partir do seu veículo. Enfim, às vezes eu moro muito distante da localidade. Posterior, a gente vai estar pensando em novas estratégias para conseguir também ampliar um pouco mais esse público. Essa é a minha próxima pergunta, que às vezes a pessoa não vai ter um veículo disponível, né? Isso. Então não vai ter uma outra forma de chegar até lá. Se a pessoa quer se antecipar, essa vacina está disponível nos postos ou não? Sim, a vacinação contra a influenza ela continua disponível nas unidades, exceto amanhã em função da atividade, então, que vai estar o pessoal das salas de vacina à disposição lá para estar fazendo. Então, as doses elas vão ficar à disposição enquanto houver esse estoque, né? E a suplementação? A suplementação da mesma forma, sim, Miguel. Nesse primeiro momento, então, a gente optou por essa estratégia. A gente vai fazer um levantamento do quanto a gente vai conseguir atingir e, posterior, talvez a gente vai tentar a estratégia de um agendamento pela unidade de referência, alguma coisa nesse sentido para evitar essa exposição, essa aglomeração desnecessária, né? Sem dúvida. Que, aliás, essa suplementação hoje é muito importante, né? É sempre importante, mas nesse momento de pandemia, se porventura a pessoa for contaminada pelo vírus, quanto melhor ela estiver de saúde, né, com todos os componentes que a saúde envolve, mais condições ela tem de recuperar-se ou de reagir à contaminação. Por isso é muito importante nesse momento, até mais importante a suplementação. Exato, porque a gente é uma forma de proteção, é mais uma barreira de proteção ao nosso sistema imunológico, né? A única contraindicação, Miguel, que a gente tem são crianças que estiverem usando algum polivitamínico que contenha vitamina A gente não vai fazer a administração da vitamina, tá? Certo. Porque existe um período, então, que a gente considera um período seguro para administração, porque é uma dose mais significativa. Então, ela tem uma validade de 6 meses, tanto que acaba sendo semestral essa administração, então a gente consegue ter essa segurança dos 6 meses. Se estou em uso de algum polivitamínico por algum motivo ou alguma indicação médica, né, prévia, então acabo não fazendo essa administração. Perfeito. Ariana, vou aproveitar o contato contigo e tirar algumas dúvidas aí. Você também faz um processo de dieta dos bebês, né? Que vem via estado, né? A alimentação dos nossos bebês, as pessoas estão agindo, a nossa tradição, a nossa cultura age corretamente? Nós precisamos mudar algum hábito? Qual a orientação que você dá para a dieta de bebês? Hoje, culturalmente no Brasil, existe um baixo índice de aleitamento materno. Pesquisas nos mostram que que a criança hoje ela passa por uma amamentação no máximo 2 meses, quando o preconizado são 6 meses. A gente sabe que existe algumas limitações, né, quanto à amamentação, mas muitas vezes acaba sendo pela rotina da família, por algum outro empecilho que eu acabo abandonando esse processo de amamentação. E aí a gente acaba entrando muitas vezes com uma introdução alimentar em um tempo não oportuno e muitas vezes desencadeando alguns processos alergênicos nessa criança, alguma comorbidade, né, nesse sentido. Quem tem dúvidas, as mães que têm dúvidas, o sistema de saúde pode sanar? De que forma as pessoas podem ter acesso à informação? Exato, assim, hoje a gente tem dentro do sistema de saúde as consultas de pré-natal, então, enquanto gestante, a mãe tem acesso ao serviço, pode sanar suas dúvidas naquele momento ali junto com o seu médico. Posterior, a gente tem consultas de puericultura também, né?
que a gente engloba essa faixa etária, então, do nascimento até os 5 anos da criança, prioritariamente. Então, onde a gente pode estar trabalhando mais esse sentido da introdução alimentar, de uma forma oportuna, né? Alguns cuidados com a criança. Hoje a gente tem também como política de saúde o programa Bolsa Família, né? Que a gente também acaba tendo esse trabalho de que, no mínimo 2 vezes no ano, a família ela deve passar dentro do serviço de saúde, então já passa por essa avaliação. Quando a gente diz, tem o mutirão da pesagem, não é só o mutirão da pesagem. Então, é um trabalho para realmente a gente verificar a condição de saúde dessas famílias, para a gente poder fazer esse acompanhamento e garantir que essa família passou pelo menos 2 vezes no ano dentro de um serviço de saúde. Uhum. Num outro aspecto que eu sei que você também acompanha é a questão da obesidade, né? Da necessidade ou não de fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que é uma coisa muito delicada e muito forte, né? Você também atua nesse sentido. Tem acontecido no Tupã-Siretã? Qual é a recomendação? Quando é recomendado e quando é necessário fazer? Assim, Miguel, hoje se tem um protocolo específico da linha de cuidado da cirurgia bariátrica. Então, a pessoa, para ela ter acesso a essa linha de cuidado, ela precisa ter alguns critérios específicos, que não é estabelecido pelo município, que é estabelecido pela linha da regional, tá? Que no caso a nossa regional é a 9ª Coordenadoria. Um dos critérios, então, é a obesidade mórbida, às vezes associada com alguma comorbidade, ou diabetes, ou hipertensão. Então, nesse sentido, são coisas que a gente precisa ir trabalhando para que essa pessoa ela consiga ter acesso ao serviço. Principalmente, ela parte de um encaminhamento médico, então ela vem, ela é submetida a uma avaliação psicológica, ela faz o acompanhamento nutricional. Hoje a gente referencia que uma pessoa, para ela ter condições de sucesso, né, quanto à cirurgia bariátrica, ela deve estar em acompanhamento no serviço de saúde por no mínimo 2 anos. Então, ela tem que estar preparada psicologicamente, principalmente, para estar tendo sucesso ao procedimento em si. Perfeito. As pessoas que também tenham, que possam pensar que precisam, enfim, não entendem que precisam, elas podem procurar o posto de saúde direto? Como é que ela chega até você? Normalmente ela procura a atenção básica, né, o seu posto de saúde de referência, e vem referenciado para mim, aqui na Secretaria de Saúde. Então, a gente faz toda essa avaliação enquanto nutrição, e aí ela entra para dentro de um sistema de regulação, que aí é regional. Uhum. Muito bem. Bom, quero agradecer aí pelas informações que você nos trouxe, parabenizar pela iniciativa, Ariane, de fazer esse drive-thru, é uma coisa nova, né? Uma experiência diferente. Amanhã o dia vai amanhecer gelado, mas vai estar bonito o dia, né? E na tendência que temos uma tarde até amena no decorrer do dia, com temperaturas amenas, mais ou menos, vai estar ao redor de 15 graus. Mas a pessoa que tiver condições de ir lá, pode ir, por exemplo, o núcleo familiar lá? Pode. Pode ir a mãe, a filho, o pai, isso, né? Na verdade, assim, é um cuidado que vai ser ofertado à comunidade, né? A questão que a gente acaba se limitando um pouco mais é a questão da suplementação, realmente, porque tem essa faixa etária que é preconizada pelo programa, então a gente não tem como fugir muito disso. Mas é um serviço que vai estar sendo ofertado para a comunidade em geral. Perfeito. Eu só quero destacar uma questão, Miguel. As mães que lembrarem e puderem, no momento que levarem a criança para a suplementação, lembrar de levar a caderneta de vacinação, que aí a gente consegue fazer o registro certinho da suplementação e deixar ali anotadinho na caderneta. Perfeito. Só para reforçar, é a vitamina, é o suplemento vitamina A e a influenza, não tem outras vacinas amanhã? Não, só essas duas. Vai focar na questão da suplementação e da vacinação contra a influenza. E algumas atividades mais educativas, mais informativas de modo geral. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado novamente pela informação. Ariane, bom trabalho para vocês amanhã e a gente torce para que a comunidade usufrua desse esforço de vocês aí e efetivamente, tomara que seja
próximo dos 400 aí, que tem sido a média de crianças que recebam a suplementação, e o máximo de pessoas que puderem receber o influenza, quanto mais pessoas protegidas, melhor para todos nós. Um bom trabalho para vocês amanhã. Se formos úteis, ficamos à disposição a qualquer instante. Um abraço, Ariane. Obrigada comunidade, obrigada Miguel. Um abraço. 9h40, Ariane Botega, nutricionista da Secretaria de Saúde do município de Tupanciretã, complementando essas informações com relação ao drive-thru de vacinação que vai acontecer amanhã, uma coisa inédita, uma coisa nova, né? Para você se localizar, vai ser das 9 às 17 horas em frente ao portão do Sindicato Rural e vai ser com veículo, né? Com carro, as pessoas não vão descer do carro, né? O núcleo familiar pode ir lá, né?